E a pesquisa que eu trouxe aqui recentemente, publicada lá na CNT, em outubro de 2020, fala muito sobre esse ponto. Por quê? Quando você pega aqui no questionário da página 23, que eu vou deixar para vocês acessarem aqui, inclusive, no primeiro comentário fixo, foi feita a pergunta por parte dos pesquisadores ali de que maneira o entrevistado se declarava ao ponto de vista em relação à preferência política. 27,7% se declarava de direita, 4,3% se declarava de centro-direita, 17,1% se declarava de centro, que vocês entendam aí quando a gente fala de centrão, eles tendem a ser de direita, então vamos tentar empurrar tudo isso lá para a direita para vocês entenderem o risco que isso representa. 2,7% se dizia ali de centro-esquerda e 11% seria das outras esquerdas que não seria em tese a tal esquerda liberal, como muita gente tem apontado por aí. Porém, 37,2% dos brasileiros nesta pesquisa não sabem dizer se eles são de direita ou se eles são de esquerda. A gente precisa disputar esse público. Por quê? Porque um país com características como o Brasil não deveria ter apenas ali cerca de 13,7% de pessoas ligadas à esquerda. O número de pessoas que se entendem como esquerda, seja ela de centro-esquerda ou de outros tipos de esquerda, deveria ser muito maior que esse. Eu colocaria, levando em consideração inclusive votos que partidos de esquerda têm, destaques que figuras de esquerda têm, eu colocaria ali entre 25% e 30% pelo menos da população brasileira deveria se reconhecer como de esquerda. 41% dos brasileiros, em alguns dados, dizem que não conseguem entender de que espectro político também eles são. Ou seja, você tem ali alguns dados que trazem o indivíduo para um processo maior de despolitização. Ao invés de a gente estar vendendo ideias que não são atingíveis ou tentando encontrar soluções milagrosas para a causa que precisa ser resolvida agora, a gente precisa promover este processo de politização. E explicar às pessoas, primeiro de tudo, como é que funciona o processo político no Brasil, explicar como é que funciona uma república tripartite, ou seja, dividida em 3 poderes, explicar qual a função do poder executivo, que tem a figura do presidente da república, do governador e do prefeito, qual o poder ou qual a função que tem ali o poder legislativo, que é representado em alguns lugares, no nosso país, por exemplo, pelos deputados federais e senadores, deputados distritais, deputados estaduais e vereadores, e qual a função do poder judiciário. Cada um desses indivíduos tem a sua função. A partir disso aí, explicar quem pode ser candidato, quem não pode ser candidato, o que é um partido político, como não é um partido político, como é que funciona o processo eleitoral, por que tem cidades que você tem segundo turno e outras cidades que você não tem segundo turno, por que é importante você ter mobilização de esquerda dentro de um movimento se você se identifica com o ideário de esquerda, como é que a gente pode fazer para quebrar esse tipo de hegemonia que existe no Brasil há um certo tempo, de grupos de direita tendo bastante força e grupos de esquerda tendo sempre ali de lutar para conseguir ocupar cadeiras no Congresso Nacional e trazer a discussão para os conceitos reais. É claro que a gente pode conseguir mudar também o sistema de dentro para fora, assim como a gente busca mudanças hoje de fora para dentro. E este processo também inclui, por exemplo, participação de figuras no processo eleitoral, figuras que a gente vê aí em alguns casos apontadas como irrelevantes, se lançando candidatos ali na discussão política para mostrar que são relevantes e que ajudem a mudar, por exemplo, o ordenamento político brasileiro de dentro para fora. Mobilização nas redes sociais, mobilização de rua, que a gente não está vendo mais com tanta força como a gente viu, inclusive, ainda em 2018 e 2019, na época do medo da eleição que a gente vê ali em relação ao Bolsonaro. E a gente está vendo que quanto mais o tempo passa, menos politizadas as pessoas ficam, porque todo mundo quer uma solução para agora. E quando eu omito para vocês como é que funciona o parlamento, como é que é o processo político, como é que a legislação funciona, o que eu acabo gerando, de certo modo, são pessoas que são analfabetas políticas, com suposto entendimento básico da política. Ou seja, as pessoas às vezes entendem que são de grupos de esquerda, mas não conseguem entender, por exemplo, como é que funciona o processo político, legalmente falando, para poder se mobilizar, para poder lançar candidaturas, para poder enfraquecer a extrema-direita, para poder ampliar o debate com o próprio campo da esquerda. Enquanto a gente não se politizar, não promover conhecimento para que as pessoas se politizem de forma simples, direta, de se compreender, a gente não vai conseguir chegar lá.